Boa noite para vocês, noite de carnaval, uau! Para mim, eu não tenho muito interesse nessas festas, não pelo contexto religioso, sendo sim uma festa que é uma festa pagã, todos nós que conhecemos história sabemos um pouco do carnaval, mas dentro daquilo que as pessoas usam para como forma em buscar ou esvair as suas angústias, nós respeitamos a busca que cada um faz dentro desse sentido e de todos os outros sentidos, quando a busca é humana, quando ela ali retrata a forma como as pessoas expõem as suas fantasias e quais de nós não traz em si as suas fantasias e quais a finalidade dessas fantasias. Mas hoje à noite eu não vim falar de fantasias, que pode até ser um outro momento no nosso, numa outra live, no outro bate-papo, mas eu vim falar de um tema muito interessante que nós vamos trabalhar dentro de uma imersão presencial, tá? E essa imersão presencial, ela tem a finalidade em libertar a sua mente. Qual de nós, quem de vocês aí muitas vezes se sente aprisionado dentro do contexto dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, de aspectos geracionais, de aspectos que vêm lá de gerações remotas, lá dos seus pais, dos seus avós, que trazem em si, eu não tô aí entrando no âmbito da genética, eu estou entrando no contexto daqui o relacionamento, que o contexto da vivência estabelece como toxicidade e acaba de uma certa forma ali fazendo parte do seu inconsciente, estabelece conexões entre seu cérebro e mente e que define medos, define angústias, define esconderijos secretos, não é mesmo? Então hoje nós viemos falar de algo que está muito presente no nosso dia a dia, todos nós lidamos com o contexto da inveja, sabe? Aquela pessoa que tem inveja, que você evita a todo momento, ai, aquela pessoa, nossa, fulano é um ser invejoso. Talvez seja, talvez não, talvez você esteja construindo na sua mente a ideia que o fulano é um ser invejoso, em virtude aí de sete aspectos que estão aí introjetados, que foram introjetados ali desde a sua infância e estabelecem para si perdas na sua vivência como ser humano, tem perdas na sua vivência como marido, como esposa, como pai, como filho, sabe, como empresário, como um ser livre. Aquele que tem medo da inveja, ele vive aprisionado. Ele vive aprisionado dentro de si e vive envolto ali em ritos que ele vai criando e condutas e mecanismos de defesa que com o tempo isso aí vai trazendo um sentido de limitação para a própria vida e para as próprias conquistas. Quantas vezes você evitou uma determinada situação por sentir medo da inveja? Quem aí já teve medo da inveja? Eu estou com algumas pessoas aqui, eu não sei quantas são, mas tem o Miguel, tem a Joelma, a Lenir, a Norma, Soares, Gonçalves, Jordan, a Marta, Adri Moura, Manuel, boa noite para vocês. Olha, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Fleury, eu sou psicólogo, pós-graduado em psicologia hospitalar.
pelo Instituto Israelita Albert Einstein, tá? Sou neurocientista, tenho pós-graduação em desenvolvimento humano, comunicação e outras pós, coisas de papéis que a gente prega na parede, mas que são da parede, mas que nós trazemos para as nossas vidas não apenas profissionais, mas para a nossa vida prática. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês que estão comigo aqui nessa noite. Muito obrigado, primeiramente, pela presença de todos vocês. É muito importante tê-los aqui. Quem de vocês já sentiu medo da inveja? Quem de vocês aí, num dado momento da vida, sentiu medo da inveja, ou sentiu até mesmo que essa inveja possa ter afetado a sua vida num determinado âmbito? Você conhece bem as pessoas às quais você sente inveja? Escreve para mim, vai ser muito legal a gente estar aqui interagindo nessa live, falando e eu lendo as respostas de vocês aí. Então vamos lá, vamos ao que interessa, porque o que interessa é muito importante saber um pouco mais sobre inveja, porque a inveja é um obstáculo que se estabelece-se entre a sua iniciativa, entre aquilo que você cria como necessidade em crescer e o espaço que o outro coloca para a sua história, porque afinal de contas, aquele que desloca sobre o outro a inveja, ele tem toda uma formação a nível de cérebro muito diferente, muito diferente. Então, vou pegar um fato interessante, um fato bíblico, tá? Eu vou pegar um fato bíblico como uma referência, até como uma referência bíblica, porém, entretanto, contudo, científica. Lá no livro, lá na Bíblia, onde fala ali, lá no livro de Jó, diz ali, o mal que eu tanto temia me sobreveio. Então aquele mal que Jó tanto temia, sabe, era um mal muito relacionado à sua posição social, à sua posição econômica, à sua posição em relação à paternidade, de ter uma família muito bonita, muito bem estruturada, de ter ali um nome muito bem constituído, porque Jó era um homem honrado, e de repente ele diz ali na própria Bíblia, o mal que ele temia me sobreveio. Então o mal que o Jó temia sobreveio sobre toda a sua vida, e dali veio um processo de uma derrocada, geralmente a pessoa que tem medo da inveja, ele tem uma necessidade contínua de proteção. Então ele usa constantemente mecanismos de defesa, e todas as vezes que nós temos um processo de mecanismo de defesa, nós estabelecemos um processo chamado luta e fuga. E nesse processo chamado luta e fuga, nós desencadeamos processos a nível de cérebro, onde o nosso cérebro vai liberar ali mais adrenalina, mais cortisol, e vai gerar em nós um componente do estresse. O estresse, obviamente, ele interrompe a possibilidade de um pensamento claro. Quando nós estamos estressados, nós obliteramos, sabe, a construção de um pensamento, de uma definição bem concisa, bem estruturada, e partimos mais por uma questão instintiva e nos tornamos ou agressivos ao extremo ou extremamente amedrontados e acabamos nos refugiando para que tentemos salvarmos-nos e salvar a tudo que temos. Então essa é uma questão que, se nós formos pensar em relação ao aspecto do cérebro e da mente, a mente conecta-se com o cérebro através ali do inconsciente, lá o sistema límbico, a parte das emoções, ela conecta-se ali, fazendo com que o cérebro ative determinados eixos, que chamam eixo HPA, que é a liberação ali
sabe? O do HPA, que é a hipófise, a pituitária e a glândula adrenal, que está ali acima dos rins. Adrenal vem de adrenalina, adrenalina vem de adrenal, não é? Então o eixo HPA, ele entra, ele vigora nesse momento, e nessa relação de medo da inveja, essa necessidade contínua de proteção, de defesa. Ai, chegou aquela vizinha, ai, aquela vizinha tem inveja de mim. E nós entramos também num contexto paranoico, né? Nós começamos a estabelecer até pensamentos delirantes, um delírio. Delírio são construções internas de pensamentos que têm baixa fundamentação. Então nós precisamos aprender a lidar com o nosso cérebro, fazer amizade com o nosso cérebro. Ah, é tão bom quando nós temos uma boa relação com o nosso cérebro, nós trabalhamos essa relação com a mente de uma forma a qual nós sabemos identificar os processos que estão acontecendo conosco, de maneira a qual nós façamos com que ele sim trabalhe a nosso favor. E não é que ele fique buscando conteúdos lá no inconsciente que vão criar proteções, mecanismos de defesa que vão gerar em nós situações relacionadas à luta e à fuga e à liberação de neurotransmissores, como ali a dopamina, essa dopamina que todo mundo fala. Ai, meu Deus, minha dopamina barata. E é realmente uma dopamina que é barata, que sabe, que ativa-se, que ela é liberada a partir de ativações do seu comportamento, daquilo que você pensa, da forma como você pensa, como você vê, como você enxerga o outro, se você enxerga o outro como adversário ou não. Quando você começa a enxergar as pessoas como suas adversárias, na verdade, você que está lutando contra si mesmo. Vamos parar e pensar. A partir do momento que você estabelece uma luta contra si mesmo, você começa a ter receio de tudo, receio de todos, e acredita que todas as pessoas possam estar sempre a um passo para te engolir, para fazer mal, para te desejar o pior. Na verdade, é o seu medo, é o medo geracional, é o medo que veio ali de uma relação de ancestralidade, que é relacionada ali a perdas que, de repente, as suas famílias tiveram num determinado momento da sua vida e que foram contadas para vocês e vocês foram acreditando. Isso foi sendo o quê? Foi sendo moldado, tem uma arquitetura dentro do seu cérebro. Não adianta a gente falar em psicologia sem falar em neurociências, sem falar na profundidade das relações entre cérebro, esse cérebro bonitinho aqui, tá? E a mente, os construtos ali relacionados a sentimentos e emoções. E quando nós aprendemos a ter o quê? O domínio dessa relação entre mente e cérebro e o contexto do autocontrole, do autoconhecimento, do autogerenciamento e da gestão das suas emoções, principalmente a gestão de algo tão adoecedor hoje que é o estresse, você passa a ser o autor da sua história. Como Augusto Cury escreve lá, seja o autor da sua história, ele está certo, tem uma base científica muito importante, porque a partir do momento que você gerencia o seu estresse, que você gerencia a sua capacidade em liberar determinados neurotransmissores ou contê-los também, aí sim você passa a ser o autor da sua história. Então, ali naquele primeiro ponto ali da pessoa que tem medo da inveja, ele tem sempre essa necessidade de uma autodefesa muito grande, de uma defesa, um medo contínuo, sabe, da exposição social, porque a busca pela aprovação ela é constante
E quando buscamos muito a aprovação, obviamente, qualquer olhar diferente, qualquer olhar que... Coloque mais corações aí, pessoal. Vamos divulgar essa live. Eu adoro isso. E obrigado, obrigado. E quando de repente nós temos essa busca por essa aprovação constante, há em nós o receio, sabe, que alguém esteja assim, puxa vida, aquele cara ali, sabe, aquele cara não é legal, olha o que aquele cara faz, o que aquele cara pensa, olha a forma como ele se porta, olha a forma como ele de repente se veste, olha a maneira como ele fala. Bom, aí agora eu vou usar uma coisa bem atual, que já nós bem filosófica, que o Jean Paul Sartre, sabe, ele dizia assim, o seguinte, o importante não é o que as pessoas fazem com você, mas sim o que você faz com o que elas fazem com você. Então, aí também tem uma base científica lá na filosofia do Sartre, sabe? Quando de repente nós nos deparamos com essa frase que o importante é o que nós fazemos com o que as pessoas fazem conosco. O que você tem feito daquilo que as pessoas fazem com você, sabe? Qual é essa necessidade tão sofrida pela busca dessa aprovação tão constante? Ai, me olha, me aprova, me ama, gosta de mim, olha, não, olha, sabe? Entra aqui em casa, senta na minha cama, entra no meu quarto, pode dormir no meu quarto. Não, gente, olha, isso aí é um outro lance que eu vou conversar depois com vocês. Mas essa questão dessa aprovação constante, isso é adoecedor. É adoecedor, você vai adoecendo. Sabe, vai adoecendo porque você naquele momento ali, primeiro, você muitas vezes está fazendo tudo aquilo que não quer. Tudo aquilo que não concorda. Mas você faz para agradar as pessoas e, obviamente, ao fazer para agradar quem quer que seja, o seu nível de felicidade, o seu nível de prazer, ele cai. Opa, nível de felicidade, de prazer caiu, uau, sim, beleza, caiu. O que aconteceu aqui então? Então, aqui, cérebro e intestino. O cérebro e intestino. O que aconteceu? Nossa serotonina foi o quê? Lá embaixo. Nossa serotonina está bem baixa. E aí nós começamos a ficar entristecidos. Porque em nós só tem o quê? A relação do cortisol. O cortisol sendo liberado de noite, porque a sua tentativa dessa necessidade de autoproteção, essa proteção contínua que você estabelece para a sua vida, essa busca contínua também da aprovação do outro, você vai travando dentro de si uma luta e ao mesmo tempo essa luta vai estabelecendo ali vai estabelecendo alterações lá nos seus órgãos, a sua imunidade cai porque a liberação ali das suas células de defesa começam a diminuir, tá? Você começa a ter continuamente processos relacionados a taquicardia, a sua pressão arterial sobe porque o seu coração está trabalhando, você está numa luta contínua, você está lutando, sua pressão você está para explodir de pressão, você fala, meu Deus, eu vou explodir agora, sabe, eu não aguento mais, e chega na estafa. E aí, quando chega na estafa, vai para onde? Vai buscar aqueles comprimidinhos mágicos, sabe? E é um outro processo também muito sofrido, sabe? Que é um recurso que existe, que as pessoas procuram, devem procurar ajuda, porque quem pede ajuda, somente quem pede ajuda promove para si um ato de coragem. Pedir ajuda é um ato de coragem, gente. Convenhamos, né? Pedir ajuda é um ato de coragem. Estar aqui conversando com vocês, que são pessoas tão inteligentes, tão especiais, é um ato de coragem. Abrir uma live assim, poxa,
E eu tô preocupado, olha meu semblante de preocupado se alguém vai gostar ou não, sabe? Sinceramente, eu não tô nem um pouco preocupado, sabe por quê? Porque a base de tudo que a gente faz, desde ali da adolescência, quando eu comecei ali com 14 anos, me envolver com primeiro envolvimento meu, falar com Silva, Mind Control, técnicas de controle mental, técnicas de hipnose, etc e tal, e daí eu não parei mais, estou com quase 60, hein? Pensou? 6.0. E a minha preocupação tá, ó, normal. Me preocupa? Algumas situações, sim. Claro que ao longo do tempo nós vamos ensinando também para nossa mente como ela deve se comportar, como ela deve se socializar, como ela deve se liberar em determinados momentos, sabe? Mas não na busca dessa aprovação constante. Porque quem busca aprovação constante sempre vai estar no mesmo lugar. Eu não tenho nada contra a CLT, muito pelo contrário, trabalhei de CLT há muitos anos, estou até olhando para a minha carteira de trabalho que está bem ali na minha outra mesa. Sabe que eu gosto de tê-lo ali para lembrar que eu comecei a trabalhar com 14 anos limpando banheiro de cartório, como era bom, sabe? Geralmente deixavam alguns dejetos ali para mim, que aquilo ali foi um estímulo para mim, falar, eu não quero viver, a minha vida não vai ser essa. Então tudo isso trouxe a possibilidade da busca do autoconhecimento, a busca em acreditar na ciência, em acreditar que há dentro de mim um contexto, um sistema regido pelo meu cérebro, sabe? Esse cérebro se interliga com a mente, e esse cérebro pode me salvar ou pode me condenar. O seu cérebro tem salvado, o seu cérebro aí, a sua mente tem salvado ou condenado a sua vida? É aí que a gente para pensar o que você quer da sua história, o que você precisa para a sua história. Nós queremos coisas gigantescas, mas o que nós precisamos para a nossa história? Nós não precisamos, quando nós assumimos o resgate do eu, nós assumimos a nossa autenticidade, assumimos o nosso autocontrole, o nosso autoconhecimento, nós estabelecemos ali que nós não precisamos dessa necessidade de o tempo todo ficarmos nesse processo de luta e fuga, sabe, esse mecanismo de defesa, nessa busca pela aprovação constante. Gente, a gente vê aquele menino que o Whindersson Nunes, sabe, eu fico imaginando o nível de sofrimento que aquele garoto passa, porque busca uma aprovação constante para si e de repente tem ali uma dismorfia em relação ao que ele enxerga e aquilo que ele sente, aquilo que ele é internamente. E assim nós somos também, quem nós nos enxergamos e como nós nos sentimos. Então todos nós somos passíveis a estar em momentos de fragilidade emocional. E é justamente por isso que nós estamos aqui nesse contexto dessas lives. Eu estou a terceira live essa semana e hoje especificamente falando sobre a inveja. Então nós temos o terceiro. E a pessoa, quando ela começa a buscar aprovação constante, ela entra num contexto de autossabotagem. Ela começa, sabe, ela começa a se proteger tanto, ela começa a se esconder tanto, ela começa a se defender tanto, que ela consegue falar assim, não, isso para mim tá bom, não preciso de mais. O amor que meu marido, que a minha esposa, que meus filhos têm, tá ótimo, eu não preciso mais desenvolver isso, eu tenho só que cuidar, eu tenho só que zelar. Eu tenho só que ali passar uma maquiagem de vez em quando e fazer algumas coisinhas diferentes, sabe? Mas não, nós temos que nos renovar todos os dias pela nossa capacidade de transformação da nossa mente. Como é bom acordar todos os dias e falar assim, nossa, que gratidão que hoje eu tenho um dia para me renovar e que ontem é apenas o que? Um espectro que eu tenho, se eu olho para o retrovisor,
para saber aonde eu andei e para saber para onde eu quero chegar, aonde você quer chegar, e para você saber aonde você quer chegar, não precisa fazer esses planos aí fantasiosos demais, basta você simplesmente saber aonde você está. A partir do momento que você sabe, identifica aonde se encontra, aonde você está, você é capaz de chegar aonde você se sente merecedor. E eu sei que você é merecedor. Eu sei que você é merecedor. Pode acontecer qualquer coisa na sua vida, não interessa. Você sempre se fará merecedor e você sempre vai se renovar na sua capacidade de transformação e de reconstrução. Reconstruir é a possibilidade de amadurecer a forma em nós nos tornarmos prósperos. Ai, lá vem esse doido desse psicólogo falar em prosperidade. Gente, prosperidade é capacidade de autodomínio. Prosperidade é capacidade de autodomínio, prosperidade é a capacidade em você estabelecer para si um autocontrole, um autoconhecimento, buscar informações, buscar renovar-se pela capacidade em olhar o mundo com um olhar, não um olhar punitivo, não um olhar vingativo, não um olhar que tenha medo, mas um olhar que tenha liberdade, onde você consiga percorrer em todos os lugares, sair de todos os lugares, sentindo-se nobre da mesma maneira com que entrou. Isso é nobreza. Nobreza é você entrar tanto faz quanto num barraco ou num palácio, mas você sempre ter a mesma postura. A postura do bem-estar, a postura do respeito, a postura do equilíbrio, a postura do sentir-se bem consigo mesmo, independente de onde quer que seja. Então as pessoas começam a se sabotar e elas começam, sabe, criar aqueles mecanismos espirituais. Uau! Você acredita em Deus? Sim, acredito em Deus, claro. Acredito muito em Deus. Eu tinha até aqui minha equipa que estava aqui. Acredito muito em Deus. Tem uma história na minha vida, sabe, de conexão com Deus muito intensa. Mas eu vou falar para você, começa a se mistificar tudo, sabe? Pega uma pedrinha, não, nossa, eu não vou sair, eu só saio pela porta que eu entrei. Eu me lembro que eu tinha um tio, sabe, que ele falava assim, nossa, eu entrei por qual porta, hein? Eu falava, tio, você entrou por aquela, mas aquela ali agora tem um pedreiro. Eu fazia, claro, de sacanagem, né? Desculpa o termo. Mas ali tem um pedreiro agora trabalhando, não vai dar para você sair por ali. Como é que faz? E ele ficava lá o dia inteiro até o pedreiro imaginário, eu liberar na mente dele o pedreiro imaginário. E falava, não tio, tô brincando com o senhor, não tem pedreiro nenhum, pode sair por ali. E ali ele saía por aquela porta e nós sempre ríamos demais. E as pessoas vão criando contextos místicos, contextos sempre trazendo, criando uma possibilidade de uma energia negativa, de uma situação que possa ali embaraçá-lo, possa trazer mau agouro, possa trazer desgraças e etc, etc, etc e tal, sabe? E aí vem aqui o quinto nós já falamos aqui das energias negativas, sabe? Dessas crenças mal elaboradas, dessas crenças quanto àquilo que nós pensamos, tá? E essas crenças vão estabelecendo o quê? Crenças limitantes, crenças que te limitam, de repente, em conhecer o novo. Não, eu não vou ao Egito, porque o Egito é a história do faraó, sabe? Quando eu fui lá em Chichén Itzá, lá no México, sabe, quantas pessoas que foram conosco lá não quiseram subir da pirâmide lá de Chichén Itzá, que eu não ia perder a oportunidade. Saio aqui de Goiânia, pessoal, para ir ao México, tá? Fui numa ilha, num pedaço lá, que é nada mais é do que a península de Yucatán. O que é Yucatán? Yucatán é uma serpente
E o Catan é onde o pessoal é paradisíaco, ali no Caribe, aí o pessoal vai lá para Cancún. Cuidado, se você é místico, não vai para Cancún, que tem o Yucatán, sabe? Então não tem nada a ver, gente. É um lugar lindo, maravilhoso, sabe? Você santifica aquilo que os seus olhos veem, sabe? Você é aquele que santifica tudo que os seus olhos veem. Então não há nada de maldição que os seus olhos não possam santificar, possam abençoar, possam tornar belo, possam tornar gostoso, pode tornar produtivo. Claro que você não vai entrar numa roubada, né? Sabe, eu vou achar uma droga legal. Não, isso aí é outra coisa, você está aí alterando um processo neuroquímico. Eu estou dizendo processos de crenças limitantes, crenças que a vovó contava, que os nossos bisavós traziam lá, das suas histórias lá, dos seus pais, dos seus ancestrais todos, e que veio perpassando para muitas gerações e que os nossos pais contavam. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, aquele tal do boi da cara não sei o que lá das quantas, que hoje não pode falar, que pega essa criança que tem medo de careta. Aquilo para mim, quando eu era criança, aquilo era... meu Deus, eu tinha vontade de enfiar embaixo do berço, sabe? Hoje é domingo, gente, olha que coisa. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente e bate na gente. Eu falava que, meu Deus, que touro é esse? Eu vou apanhando, eu tinha o pavor de chegar perto do touro, sabe? Eu tinha pavor de ir à fazenda com os meus avós, porque tinha um touro e o touro ia bater na gente, principalmente se fosse domingo. Eu falava, meu pai amado, eu tô me lembrando, conversando com vocês aqui, e tô me lembrando desses fatos, sabe? Desses fatos que vêm assim como flashes de memória muito gostosos, né? Mas a minha bisavó dizia para mim, você santifica tudo aquilo que você olha. Olha a vida com amor que você vai santificar, você vai criar um aspecto positivo para tudo aquilo que não talvez esteja bom. Então, quando você passa a olhar para a vida com olhos, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem luz, tudo será luz. Sabe? Porque você olha o processo, olha as neurociências ali, você estabelece ali um sentido, sabe? Primeiro de um relaxamento. Gama-aminobutírico, que promove a redução do estresse. Você passa a ter uma respiração mais tranquila. O seu coração bombeia, o seu coração ele vai bombear esse sangue, essa válvula vai jogar esse sangue de uma forma, de maneira a qual você não tenha alterações de pressão arterial. Então, tudo isso vem aonde? O seu pâncreas vai funcionar bem, o seu baço vai funcionar bem, o seu segundo cérebro, que são os seus intestinos, vão liberar ali mais serotonina, você vai ter bem-estar, vai sentir mais prazer, felicidade, sabe? E tudo isso. E o terceiro cérebro, vocês sabem onde fica? O coração. O coração é o nosso terceiro cérebro. Por quê, Marcos? Porque aqui no coração, nessa parte do coração, nós temos 40 mil neurônios que interligam o coração com o cérebro, com o sistema nervoso central. Então são 40 mil neurônios, 86 bilhões de neurônios nos intestinos e uma carrada de neurônios no nosso corpo. E eles se disponibilizam a partir daquilo que você pensa, de como você pensa. Por isso que eu falo para vocês, se os seus olhos forem luz, tudo será luz. Se você estabelecer a capacidade de identificar o seu sentimento num determinado momento e alterar o seu processo através ou de uma meditação, você vai precisar fazer aquela
posição de lótus, ficar com a perninha cruzada lá e não sei o quê, não, você não vai precisar fazer posição de lótus nenhuma, tá? Você vai simplesmente aprender a gerenciar o seu oxigênio, aprender a gerenciar a sua respiração, e você vai modificando todo o processo, mas aí você vai ter que entender todos os seus neurotransmissores para que não estabeleça-se o sexto ponto, que é daquela hipervigilância. Sabe aquela pessoa que é hipervigilante o tempo todo, está o tempo todo preocupado com uma situação, mas será que isso vai dar certo? Gente, mas aquela pessoa me olhou, nossa, aquele colega meu de trabalho, eu não aguento mais sentar ao lado da mesa. Eu me sento ao lado da mesa dele, vem uma energia tão ruim. Pode ser que venha, sim, pode ser que esse colega seu seja um invejoso, e eu vou falar para vocês no final como funciona o cérebro do invejoso, para que você aprenda também a ter esse domínio em relação àquela pessoa que você sabe que tem alguém que tem inveja de você. Tem aquela pessoa que sabe que você é maravilhosa, que você sabe que você tem valores, que você tem princípios, que você tem cultura, que você tem sabedoria, que você é tudo de bom, que você é tudo de bom. E tem pessoas que não se sentem confortáveis em estar perto de pessoas que são legais. É simples. E é você olhar para elas, que pena que você não se sinta bem estar ao meu lado. O que eu posso fazer? Se você tem que ficar aí, que fique. O importante é que aquilo que eu faço, que eu faça. E que eu faça com prazer. Que eu faça com prazer. E aí vem a questão daí, essa hipervigilância. Você tá ali, meu filho, pelo amor de Deus, ai meu Deus do céu, ai não sei o que, meu filho não chegou, ai aconteceu um acidente, não sei o que, ai meu filho foi assaltado, ai tudo de ruim parece que vai acontecer com você. Tudo de ruim parece que vai acontecer com você. Aí separa de uma. Aí liga pro ex-marido e fala: o Joãozinho, o Carlinhos não chegou até agora, você tem notícias dele, a mulher do Joãozinho. Ah, meu Deus do céu, é aquela mulher, aquela sirigaita que tá ligando essa hora pra cá, não sei o quê. Sabe, gente, é uma confusão que a nossa mente vai criando, sabe, uma confusão tão grande. E aí tem aqueles ainda que pegam o carro, vai lá no IML. Ai, porque o Joãozinho, o Carlinho não apareceu, o Carlinho não sei o que. Daqui a pouco chega o Carlinho lá, tranquilo. Oi, mãe, benção, benção, pai, benção, não sei o que. Onde você tava, menino? E aí começa aquele discurso todo. Alguém já passou por isso aqui? Eu já passei algumas vezes, hein? Vamos lá, mas aprendi a lidar com a situação, né? Então, sabe, essa hipervigilância que a gente faz, sabe? E também tem o processo da escassez. Nós vamos entrando num processo de escassez tão grande, porque parece que tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós temos, sabe? Tá bom demais, não, chega, não preciso ter mais disso. Eu não preciso ter mais, eu não quero que ninguém tenha inveja de mim. Eu não quero que ninguém me olhe. Ah, eu comprei um carro novo, eu só vou andar com esse carro quando eu for viajar lá na rodovia, sabe? Ah, eu recebi uma promoção. Eu não vou contar pra ninguém da minha promoção. Eu não vou contar para ninguém. Nossa, a minha rede social tá crescendo e de repente tô bombando. Não, eu vou esconder ali, vou limitar, vou restringir. Para quê? Para quê? Por que você está se escondendo? De que você está se escondendo? Que medo é esse que você traz à sua mente que desde a sua infância te atormenta? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você com muita seriedade. Que medo é esse que você traz na sua mente que esconde uma criança assustada e amedrontada? Até quando essa criança vai ter que viver os medos constituídos lá na sua formação, que não te permitam crescer e não te permitam validar a sua história?
Até quando você vai ficar inoperante? Desculpa a forma de falar. Mas até quando você vai ficar inoperante e não vai salvar, resgatar essa criança que todos os dias pede para você nas suas dores de cabeça, nas suas dores de estômago, tá? Na sua constipação intestinal, na sua dor, nas suas pedras nos rins? Até quando você vai ficar ali, sabe? Eu sei que a criança está gritando, a sua cabeça está doendo, o seu estômago está com gastrite, você está com gastrite, a criança está querendo, pelo amor de Deus, me salva, e você está ali o tempo todo tenso, estressado, sabe, hipervigilante, buscando aprovação constante, com medo de tudo e de todos, o seu organismo é uma bomba relógio. Até quando? Até quando? Até quando? Chega uma hora, sabe, que o corpo fala, poxa, infelizmente, me desculpa, eu queria tanto que você curtisse mais a vida, mas não está dando, você vai ter que curtir a vida no hospital. Tem um dos livros do Roberto Chiniachik, eu fui aluno do Roberto Chiniachik, que é psiquiatra, tá? Eu fui aluno dele e tenho muito orgulho em falar que fui aluno dele, fui paciente do Augusto Jorge Cury. Então eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, porque o cabo da Boa Esperança ele é bom, né? Não é porque é ruim, é porque o cabo da boa é boa esperança, é boa esperança. Então, sabe, eu aprendi com essa galera que nós precisamos aprender a viver. É preciso viver de forma com que você atenda às dores que você sente, entenda que as dores que você sente é alguém que luta lá dentro pedindo socorro todos os dias. Tem alguém pedindo socorro. Sabe essa dor na articulação temporomandibular que dói? Ai, dói para cá, e o nervo trigêmeo dói aqui na parte temporal, sabe? No lobo, aqui na parte occipital, e que desce para as costas e te escraviza pela dor. A dor que te escraviza é a criança que está aprisionada, que fala, quando é que você vai me tirar daqui? Quando é que você vai se salvar? Quando é que você vai tirar essa criança que está aí dentro pedindo, me ajuda? Me ajuda? Quando é que você vai educar as suas emoções para libertar a sua mente? Cara, ainda gente, cara, é o jeito que eu falo, cara, gente, meninas, rapazes, pessoas maravilhosas. Tá na hora. Se nós nos encontramos aqui, numa terça-feira de carnaval, tralalá de horas, 21h31, algum sentido tem. Isso é a sincronicidade lá que o Jung falava, tem uma sincronicidade entre nós. Há algo que nos interligou e esse algo tem muito mais do sagrado, tem, sabe, muito mais que está falando assim, é você que tem que estar aqui, é você que tem que estar aqui. É alguma coisa que esse cara que está do outro lado que está falando, ele está falando para você porque ele já viveu em si. Ele já viveu em si. Então tem alguma coisa entre nós. E tem alguma coisa, algo muito forte. Isso não é místico. Não é místico. Não vamos tornar as coisas lá no... Isso é bacana, fazer um mantra é legal, eu curto, sabe? Curto demais, eu acho que tudo isso é muito válido. Porém, nós temos que entender que essa criança, ela também precisa de um mantra, ela quer tornar-se adulto, ela quer que você vá lá dentro de si e a resgate e fala, desculpa por eu ter te abandonado, eu vim aqui te buscar, eu vim aqui resolver questões que ficaram mal resolvidas dentro de mim, que estão me adoecendo, mas que hoje eu preciso quebrar
eu quebrar esse vínculo com essa história, eu preciso quebrar esses grilhões, eu preciso quebrar essa cela, eu preciso tirar você de dentro e trazer você para você fazer morada no meu coração e não morada no meu inconsciente, que é um porão onde você está na obscuridade, sofrendo e gritando e eu negando que você existe e tudo na minha vida dando errado, tá dando errado. Por quê? Porque você está se sabotando. Você está se sabotando. E é aí que a gente para e fala, poxa, tem jeito, Marcos, de ser diferente? Tá aí, gente, tem jeito de ser diferente. Tem como ser diferente, sabe? É quebrar o ciclo tóxico que existe na nossa formação, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa fase ali, quando nós nos tornamos jovenzinhos, jovens adultos. É nós estabelecermos o auto-perdão. E o auto-perdão é justamente você perdoar a si mesmo, sabe? E trazer para si uma qualidade de vida, um momento diferente na sua história, porque afinal de contas sempre vai existir aquela figura invejosa. Olha, você vê, o invejoso não é nada espiritual. O invejoso, para mim, ele é um banana. O invejoso é um banana sofredor. Por quê? Primeiro, o cérebro do invejoso funciona de uma maneira, sabe, que ele passa também por situações de liberação excessiva de dopamina, porque o córtex, o córtex cingulado anterior dele, o córtex cingulado anterior, essa parte aqui, ele tem uma alteração de percepção que ele não consegue ele não permite se haver a si mesmo, ele só vê os outros. Então ele tem uma alteração a nível de cérebro, ele tem uma alteração neurológica. A parte perceptual, que deveria ser uma parte tranquila, sabe? É ali no córtex cingulado anterior, lá que é responsável pela percepção, o córtex estriado ventral, que é a parte bem aqui, assim, essa parte gostosa, que é o sistema límbico, sabe, responsável pelas nossas emoções. As emoções deles são tóxicas. É do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Eu quero ver aquele cara na merda. Quero ver aquele cara no limbo. Quero ver naquilo outro. E quando ele começa, sabe, a percepção dele é sempre... A percepção do cara tá... Nossa, ele comprou um carro vermelho. Ele sabe a cor do seu carro. Ele sabe quantos parafusos tem na roda do seu carro. Ele sabe se o banco do seu carro é de couro, se o banco não é de couro, ele sabe se você está usando um perfume tal, ele sabe se você... Nossa, hoje ele veio sem o perfume, mas o cheiro dele mesmo é melhor ele vir com perfume, né? Sabe? Então, sabe, gente, pelo amor de Deus, a pessoa invejosa, ela tem uma constituição, o cérebro dele trabalha de uma maneira, sabe, completamente alterada. E por ser completamente alterada ali no córtex estriado, do córtex estriado ventral, ele vai ter uma liberação de dopamina, de uma excessiva liberação de neurotransmissores altamente excitatórios, altamente corrosivos, e ele começa a estabelecer uma relação de adoecimento com todo o clima, com todo o meio que ele vive. Porque ele começa a estabelecer coisas realmente, comportamentos, sabe, que começam a incomodar por pequenos detalhes. Pequenos detalhes. É aquele cara que você vai pegar na mão dele e ele faz assim, ó. Ai, meu Deus. Aí você faz assim pra ele também, tá? Então, assim, a liberação excessiva de dopamina, ele tem um baixo nível de serotonina, é um cara, sabe? Então a liberação de serotonina, aquela coisa gostosa que a gente consegue liberar, principalmente nas primeiras horas da manhã, ali quando a gente acorda, ali no nosso ritmo, no nosso ritmo circadiano, tá? Que são as horas do nosso dia onde há a liberação de neurotransmissores, de hormônios,
onde a alimentação requer maiores cuidados e tudo mais. Então essa pessoa ela não tem isso. Essa pessoa não tem, você pode ver, todo invejoso ele tá adoecido geralmente, ou ele é muito, sabe, ele tem o IMC muito elevado, ou ele está com um problema de saúde que logo, logo vai se revelar em meio a todo mundo. Então, ele tem ali um baixo nível de serotonina muito grande em virtude do sentimento de inferioridade. Ele está sempre se sentindo inferior a tudo e a todos. Mas ele não conta. Ele não te conta isso. Mas ele guarda para si. E ele guarda para si com essa cara. E ele pode até estar sorrindo para você, sabe? Mas por dentro, quando ele vai ao banheiro, fala aquele pip, pip. Ai. Então, assim. E nesse processo todo é liberado o que para esse cara? O cortisol, que vai ativar o sistema de estresse dele. E geralmente essas pessoas sentem muitas dores, não só dores emocionais. O invejoso não sente só dores emocionais. São pessoas que têm dores articulares muito fortes, têm dores nos membros inferiores, porque as endorfinas dele são muito baixas, sabe? O GABA, aquilo que a gente consegue estabelecer quando está numa boa, com respiração, com técnicas de mindfulness, sabe? Que é o gama-aminobutírico dele, o glutamato dele lá em cima, o GABA lá embaixo. Então, a regulação emocional dele é péssima, péssima. A regulação emocional dele, as emoções dele só funcionam dentro de um processo de toxicidade. Ele vive do... Oh, você torceu o pé. Nossa, doeu. Doeu. Ele não quer saber se você está bem. Quer saber primeiro se doeu. É assim que funciona. É assim que funciona. E é isso, pessoal. Já são aqui 21 horas e 40 minutos, hein? Uau, que legal. Rose Neide, muito bem. Rose Neide, muito bem-vinda. E a solução, qual, Marcos? E aí, você falou de tudo isso, você falou da inveja. E quais são as características do invejoso? Primeiro, ele ama uma fofoca. Porque a fofoca é a forma como ele desconstrói as qualidades de quem quer que seja. E ele tem um alvo. Ele estabelece um alvo. E ele estabelece aquele alvo, e ali ele vira um agente da CIA. Ele faz uma fofoca fora do comum. E ele tem uma capacidade em ser hostil, agressivo. E tudo que você conquista não era para você, era para ele. Isso era para ser meu. O marido era para ser dele, a esposa era para ser dele, os filhos eram para ser dele, o carro era para ser dele, mas nada é dele. Tudo é seu. Tudo é seu por conquista, então não tenha medo. Não tenha medo da inveja. Saiba você ampliar a sua capacidade, conduzir toda a ativação do seu sistema neuroemocional, fazer a ativação do seu sistema neuroendócrino, saber liberar ali neurotransmissores, saber fazer respirações profundas, saber estabelecer um foco, mindfulness, trabalhar no presente, não ficar só olhando, lá em 2056 eu vou morar lá em João Pessoa, em Japa, em João Pessoa. Fica tranquilo, se você tiver que morar em João Pessoa, faz um plano para curto prazo, tá? Mas pensa no hoje, no aqui e agora, pensa onde você mora, como você está, com quem você mora. Se você mora só, diga, eu estou na minha melhor companhia. Lembre-se, você é a sua melhor companhia, independente de quem o acompanha. De quem o acompanha. Você é a sua melhor companhia. Pensa nisso aí, pessoal. Olha, eu estou falando de Goiânia,
Eu me chamo Marcos Fleury, me apresentei para vocês, sou psicólogo, blá, 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 tem títulos, essas coisas besteiras todas da vida, que para mim são coisas naturais. E vou estar fazendo um evento agora no último sábado de março, que chama-se Educar as Emoções é Libertar a Mente. Certo? E aí nós vamos entrar com técnicas do MF Mind Control, sabe? Do Mindfulness Mind Control, não é? MF não é de Marcos Fleury, tá? Pode ser também, sem problema. Do MF Mind Control, sabe? Que são técnicas que foram desenvolvidas por mim ao longo de um processo todo e vamos estabelecer protocolos individualizados para os participantes, para que eles possam ali ter ganhos em qualidade de vida. Quando eu falo em ganhos de qualidade de vida, é tipo, por exemplo, você olhar para si, não estou me sentindo bem, o que eu tenho que fazer? Você identificar aquilo que precisa fazer e mudar a sua história. 11 meses atrás, eu decidi mudar alguma coisa que não estava me desagradando muito. Eu falei, eu vou eliminar 50 quilos da minha vida. 11 meses atrás, mindfulness, suplementação, identificação de sentimentos, modulação das minhas emoções, gestão das minhas emoções, e lá se foram 50 quilos, tá? Lá no meu perfil, acho que lá no meu perfil tem uma fotinha lá, quando eu tava um pouquinho bem, tava um pouquinho bem acima do peso que hoje eu me encontro. Então, ser feliz é a capacidade da renovação da sua mente. Renove-se na sua mente. Não se permita, não se entregue tão fácil para os seus medos. Seus medos existem. Alguns medos nos protegem? Sim, alguns medos nos protegem quando nós sabemos que a finalidade deles é a preservação da nossa vida. Agora, outros medos nada mais servem do que destruir a nossa autoestima. Eles corroem a nossa autoestima e a nossa capacidade de transformação. Eu queria muito que ter contato com vocês aí, a Maria Fer, a Cirça. Oi, Cirça, boa noite. A Cirça é minha amiga, que bom te ver por aqui, sabe? Eu queria muito ter contato com vocês e que vocês, eu vou dar uma cena, vou acenar para vocês aqui, hein? Tá, para todo mundo, tô acenando para vocês com a maior alegria, hein? Como forma em agradecimento, gratidão pela presença de vocês nesse dia tão bacana. Denis Salles, a Cida, o Robson, a Giovana, o Figueiredo, César, gente, mas que bacana, César. Samuel, Casa das Bolsas, opa, minha mulher vai adorar isso. Sunret, Zul, vou chamar de Zul, tá muito difícil aqui, hein? Jandriele, Eduardo, Gente, então ficou conversado entre nós, foi muito bacana bater um papo, o estúdio Essência da Dani. Oi, Dani, tudo bem? Quanto tempo? Poxa, tô com saudade de você. Apareça a Dani, olha, é uma esteticista maravilhosa. Gente, se você é de Goiânia, pensa, ó, meninas, tá aí uma profissional que eu sugiro mesmo, sugiro para vocês, tá? Então hoje nós falamos sobre os medos da inveja, tá? Nós começamos a falar lá de Jó, quando Jó disse lá, o mal que eu tanto temia me sobreveio, nós observamos ali os processos que Jó utilizou, tá? Essa necessidade contínua de proteção, a busca de aprovação constante, posteriormente a autossabotagem, o medo das energias negativas,
as crenças limitantes, crenças e ritos, conceitos que as pessoas vão criando, esse conceito da hipervigilância, da escassez, falamos de como o cérebro, quando nós temos medo da inveja, como é que o cérebro funciona. Falamos também, claro, não poderíamos deixar de falar sobre o invejoso, né? Sabe? Falamos ali sobre como o cérebro do invejoso é, tá? Como ele, a percepção dele não é o que ele é, nem o que ele tem, é o que você é, aquilo que você tem. Dos níveis de serotonina, do cortisol, falamos de mudanças e de ativação de neurotransmissores a partir da respiração, da meditação, da concentração, mindfulness e tudo mais. E tudo isso, todo esse material vai estar disponível para vocês. Vai estar disponível para vocês. Eu vou deixar essa live salva, tá? Para que vocês possam comentar, que vocês possam curtir. Curte meu trabalho, gente. Curte meu trabalho, eu vou ficar tão grato, ó. Tão grato pela, sabe? Vai ser tão bacana. E comenta com as pessoas, ó. Eu conheci o Marcos, tal. O Marcos falando sobre inveja ontem. Sabe, não é que tem tudo a ver? Não é que tem... E se não tiver a ver também, você pode escrever. Não tem nada a ver com o que você falou, seu doido. Que eu vou achar super engraçado, entendeu? Valdivina, nós conversamos hoje mais cedo, no consultório virtual. Que prazer, Valdivina, que alegria. Então é isso, pessoal. Último sábado do mês de março. Vocês são meus convidados para essa imersão presencial que vai começar 8h15 da manhã, à base de chazinhos e outras cocitas, bolachinhas e coisas que a dona Renata vai escolher e vai preparar. A Renata é minha esposa, ela que tem o bom gosto nessa área. E ela é perfeccionista. Adoro o perfeccionismo da minha esposa. E aí nós vamos começar às 8h30, 8h40 no máximo, e vamos até às 17 horas. Educar a mente, educar as emoções é libertar a mente. Vou fazer uma pergunta para você. Essas dores que você tem tido, essa angústia que você tem passado, nada mais são do que a criança que está aprisionada e pedindo para você, me resgata. Até quando você vai carregar essa criança aprisionada dentro de si? Essa criança que reflete no seu corpo, reflete no seu estômago, reflete no seu sistema cardiorrespiratório. Até quando? Eu não quero que você mantenha essa criança como refém. Eu quero que você consiga libertar essa criança e celebrar com ela a dança da vida. Liberte a dança da vida com essa criança. Dance, 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 dance. Eu me lembrei agora, quero ver se eu me lembro da frase exata do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Ele dizia: aqueles que nos viram dançando chamavam-nos de loucos. Então era mais ou menos isso, sabe? Aqueles que foram vistos dançando foram chamados de loucos por aqueles que não sabiam dançar a música. Aqueles que não sabiam dançar a música vão sempre te chamar de louco, de inconsequente, de pedante, disso e daquilo. Olha que frase linda do Friedrich Nietzsche, que figura esplêndida. Quando eu li a obra do Nietzsche, eu chorava assim, porque o Nietzsche ele morreu de um processo de muita dor. Então é isso aí, pessoal. Tô vendo que está aumentando aí, tá entrando o lainho. E muito bem, muito bem. Eu fico só grato por vocês. Eu quero só pedir um outro favor. Eu queria muito que vocês me seguissem, sabe, ali aí, né, no Instagram mesmo, @Marcos_Fleury,
sabe? Me sigam aí para a gente ter contato. Amanhã eu vou fazer uma live no meio da tarde, tá? Falando novamente da complexidade dessa questão das neurociências e as emoções. E vocês já são meus convidados. Mas me sigam aí para vocês poderem acompanhar. Quer mandar uma mensagem para mim? Pode mandar no direct. Quer falar comigo? Anota, pega a canetinha aí, ó. Não se esqueça em ter perto de você caneta e papel. Sempre falo, né, Valdivina? Caneta e papel, caneta e papel. Gente, anota aí, ó. 62, eu moro no estado de Goiás, prefixo DDD 62. Telefone 9973 5961. 9973-5961, 9973-5961. WhatsApp, tá? WhatsApp 9973-5961. E caso não consiga, Fernanda, gente, a Fernanda, eu vou contar. A Fernanda tem uma das histórias de vidas mais lindas que eu conheço. Fernanda, policial rodoviária federal, foi minha colega no negócio de palestras com Robertinho e a Chique. E é uma menina que eu acompanho. Nós não temos muito contato, mas as boas amizades crescem à distância, né, Fernanda? Eu tenho uma admiração profunda pela Fernanda. O trabalho que ela faz é um trabalho fabuloso, é um trabalho de resgate da autoestima. Se você acha que não pode, conversa com a Fernanda, porque daqui a 5 minutos você vai entender que você pode. Você pode. A Fernanda é aquela mulher que te joga para cima, que saiu lá da Bahia, sabe, que foi para São Paulo, que foi lutar, que passou por todas as intempéries que o ser humano pode passar, mas que venceu brilhantemente. Outro dia, Fernanda, eu vou te contar, hein? Te vi numa reunião no Palácio dos Bandeirantes. Depois, ó, tô precisando do teu autógrafo, viu? Sabe, a escritora lançou livro em Paris, sabe, lançou livro em Paris. Ah, Fernanda, você é um espetáculo, viu? Você é um doce de pessoa, uma mulher formidável, uma pessoa que veio para oferecer o melhor para o mundo, tá? Ó, beijão no seu coração, Fernanda, sabe, Deus abençoe você. Tô vendo aqui também o Paulo Magalhães, muito bem, Paulo, muito obrigado pela presença. Paulo é uma autoridade aqui de Goiás e tudo mais, fico muito honrado pela sua presença, viu? Todos vocês me honraram muito hoje, que nós falamos hoje justamente da inveja. Ai, quem não esteve não perdeu nada, você sabe por quê? Porque, você também, Fernanda, porque vai estar salva, vou colocar agora mesmo ali no Instagram, e talvez dê algumas horas a mais, vocês podem assistir amanhã. Amanhã é feriado, vocês podem estar na cozinha ali, fazendo alguma coisinha, assando uma carninha e escutando esse bate-papo nosso. Esse bate-papo nosso que é muito gostoso. Obrigado pela presença de todos. Agora eu vou fazer aquilo que eu mais gosto. Não, depois daquilo que eu mais gosto, a outra coisa que eu mais gosto. Ficar perto dos meus netos. São só 7, tá? Beijão para vocês todos, Deus abençoe cada um. E que o Deus que habita no coração de cada um, independente da forma como você o chama, eu o chamo de Jesus, Yeshua, Hamashia, sabe? Mas aquele que habita no seu coração, fale forte sempre, você pode, você consegue, você é o melhor. E você veio para transformar a sua história. E a sua história é marcante. Fique com Deus, um abraço e até amanhã à tarde. Beijão para todos. Como é que faz aqui para desligar isso, Fernanda? Tô apanhando até hoje. Você acredita, Fernanda? Ah, ia encerrar agora. Tô encerrando. Um abraço.